Toda empresa tem uma história, todo empreendedor tem uma trajetória e toda história merece ser ouvida. Está começando mais um episódio do Redcast, o podcast que conecta empresários, ideias, experiências e oportunidades. E hoje estamos recebendo a advogada e especialista em direito de família e cuidados patrimoniais, Taticele Queiroz. Seja bem-vinda. Obrigada, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês. E realmente, trabalhar como advogada dessa parte de família e patrimônio é muito legal. Por quê? Porque você não só resolve problemas, você tem como ajudar as pessoas a terem uma família e um patrimônio muito mais estruturado. E como sempre, né? Família com um final feliz. Ah, que bom, Tati. Eu fico muito feliz de receber você aqui hoje, nesse nosso Redcast, mais um episódio. Mas antes de tudo, antes da gente falar como surgiu a Taticele advogada, eu gostaria de saber quem que é a Taticele CPF. A Taticele CPF é uma pessoa super família, que adora os amigos, adora passear, adora um bom vinho, não vamos negar, né? E embora eu não seja casada e nem tenha filhos, eu tenho aí, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou uma tia que todo irmão gostaria de ter, né? Presente. Inclusive, se a Tati quiser ser tia dos meus, estamos aí, Tati. Porque olha que tia, viu? Eu fico admirada com a sua disposição de tia. Muito, muito legal. Tati, e hoje o assunto que nós vamos trazer aqui é realmente esse, né? Cuidar daquilo que antes... proteger. Porque a gente vive numa fase de felicidade, conhecemos uma pessoa e a gente precisa se planejar, né? E a gente precisa nos proteger, precisa proteger os patrimônios. Como que a Taticele surgiu? A Taticele para cuidar desses direitos, desses patrimônios? Todo mundo diz o quê? Eu preciso cuidar do meu patrimônio. Quando a gente fala em patrimônio, muitas pessoas pensam só na sua casa, no seu carro. E isso é seu patrimônio. Mas quem é o seu maior patrimônio? Para quem você quer deixar o seu legado? Para sua família, para os seus filhos. Então, você precisa cuidar de tudo isso de uma forma mais simples. E hoje, o que tem acontecido muito? Antes, você tinha uma única família ali, você casava, continuava casada a vida inteira, até que alguém falecesse. Entendeu? Até que a morte o separe, como diz no casamento religioso. E hoje a gente tem muitas relações de filhos, relações de esposa com empresa. E isso precisa ser protegido, isso precisa ser conversado. Para que ninguém se machuque, para que ninguém no final se dê mal. Essa é a verdade. Porque o que acontece? Todo mundo fala assim, casamento é só você amar alguém, vai lá e se casa e tudo bem. Não. Casamento é um contrato. É um contrato que você faz com alguém. Ô, Tati, você enquanto advogada, como que você abordaria, como que a gente pode abordar esse assunto tão delicado? Porque é algo delicado da gente conversar, porque a gente está numa fase ali de amor, de felicidade, de entusiasmo com o outro. Como que a gente chega e fala assim, olha, vem cá, vamos conversar sobre patrimônio, sobre nosso casamento, sobre sermos um contrato. Carla, quer um exemplo? Vamos colocar isso mais tangível, certo? Perfeito. Você começa um relacionamento. Então, ele vai passando por fases. Até um tempo atrás, isso pode acontecer hoje, mas acontece com menos frequência. Você conhece uma pessoa, você namora, você noiva, você casa. Certo? Tradicionalmente falando. Isso, Hoje, o que acontece? Você conhece alguém. Quando você conhece alguém, vamos falar de um relacionamento mais maduro. Essas pessoas já têm uma vida. Elas já construíram patrimônio, ou elas já têm filhos. Eles já têm uma vida. Então, a partir do momento que vocês resolvem tomar um segundo passo, a gente vai morar junto, ou a gente vai casar, eu sugiro que as pessoas casem. Mas vamos ali, a gente tem que conversar sobre os limites que a gente quer, sobre aquilo que sobre as expectativas de um relacionamento. Porque aonde hoje os relacionamentos têm mais problemas? Na expectativa.
Quer ver um exemplo que acontece muito? A pessoa namora, o cara é super galinha. Fica com todo mundo, a mulher sabe. Quando a gente casar, ele vai mudar. Gente, ele não vai mudar. Então, assim, a sua expectativa está desalinhada com o que vai acontecer no futuro. Ele pode mudar? Pode, mas isso vai acontecer? Você não sabe. Ninguém sabe, né? Sabe. Então, você precisa alinhar. E não é uma conversa assim, vamos sentar aqui, vamos decidir aqui, pego uma caneta e vamos ver isso aqui. Cheque, cheque, cheque. Não é isso. Quais são as suas expectativas? A gente quer ter filho? Não, eu já tenho, eu não quero. Não, eu quero ter mais um filho. Eu quero ter. Não, eu odeio criança. É uma coisa que precisa ser conversada. A gente tem um exemplo muito clássico disso, que é o do Fábio Porchat. Fábio Porchat? Uhum. Ele ficou casado anos, a mulher dele congelou ovos, aguardou o dia que ele quis ser pai, e ele nunca quis ser pai. E foi por isso que o relacionamento deles terminaram. Tinha outro problema? Não. Então, quando você alinha expectativas, é mais fácil do seu relacionamento dar certo. Quando você conversa, o que é essa conversa? É você alinhar expectativas e você assegurar o futuro. Ninguém tem segurança de um futuro para sempre. Mas vamos lá. Quando você faz um pacto antinupcial, quando você conversa, quando você consulta um advogado, antes de casar, o que você está fazendo? Você está fazendo um seguro, igual você faz um seguro de carro. Você vai lá e compra o carro dos seus sonhos, certo? Certo. Você sai de lá com o seguro, certo? Certo. Você pretende bater o carro, você sai de lá e bate o carro no primeiro poste. Gente, eu contratei o melhor seguro que tem. Deixa eu testar se tudo aquilo lá é verdade. Se funciona mesmo. Não é isso que você quer. Você faz um seguro para nunca usar. Da mesma maneira que você paga um plano de saúde não querendo usar. Ou você já ouviu alguém falar assim, gente, eu pago o melhor seguro que tem. Então, nossa, eu já pago já faz 5 anos, nunca fui lá. Vou inventar uma doença aqui, vou ficar lá uns 5 dias de férias. Ninguém faz isso. A gente quer segurança. E quando a gente conversa com um advogado para saber o que é o casamento, isso vai te trazer segurança. Por quê? Quando que as pessoas descobrem o que é o casamento? Você sabe Vivendo o casamento. Não, é no divórcio. Pois bem. Por quê? É lá quando você me procura porque o seu relacionamento acabou ou está na iminência de acabar, eu te falo assim, mas isso é partilhável. Não sabia. Sua empresa, não sabia. Então, nada você sabe. Eu falo, mas o que você está fazendo nesse relacionamento? É isso que eu penso, né? Nada, ninguém sabe. Que horas que você descobre? Quando você se divorcia e falar pra mim que você não quer. Mas se você não quer e você não fez nada para se proteger antes, infelizmente o que eu posso fazer é controlar danos. Mas não consigo desfazer tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você construiu. Entende? Igual você não pode chegar pra mim e falar assim, quem queria filho era ela, hoje eu não vou pagar pensão. Meu querido, você teve filhos, vamos pagar pensão, vamos conviver, vamos fazer tudo. Mas quem queria... Não tô te perguntando quem queria. Por quê? Porque já aconteceu. Mas a minha empresa é só minha. Mas a sua empresa teve um upgrade muito grande de valorização. Isso entra no seu casamento. A empresa em si, não. Então, assim, vamos colocar... Muita gente, por exemplo, outro exemplo. A pessoa fala assim, eu não vou casar. Eu vou viver em união estável, vou lá morar com ele, porque ele tem empresa. Vai que ele quebra, vem pro meu nome. Querida, vai pro seu nome. De qualquer jeito. Por quê? Porque você não decidiu. Então, em regra, você tá casada num regime que comunica. Entende? Entendi. Então, planejamento patrimonial não é necessariamente uma preparação para o fim, mas é a forma de organizar o começo. É uma forma de você conhecer os seus direitos e deveres para tomar melhores decisões enquanto aquele relacionamento persistir. Se ele acabar pelo divórcio, ele vai terminar e você sabe exatamente como ele vai terminar. Se ele terminar como todo mundo gostaria, que é com do casal falecendo, também já está tudo pronto. Quer um exemplo dessa semana? Claro. Um casal vivia em união estável, na cabeça deles, moravam juntos, tinham filhos. O rapaz morreu. Ela quis o reconhecimento da união para dar entrada em alguns documentos, partilha de bens, porque eles construíram o patrimônio.
ela deu entrada, certo? No reconhecimento da união estável. Sabe o que a justiça disse para ela? O quê? Que aquilo não era uma união estável. Aquilo era um namoro qualificado. Namoro qualificado não dá direito à partilha de bens. Com filhos e tudo? Eu não li a decisão toda, mas o juiz entendeu que aquilo que eles tinham não era um casamento. Não era uma união estável, né? Não era igual a um casamento. Era um namoro. E aí, nesse caso, Tatseli, como que fica essa pensão? Como que fica essa regular... Ela vai para os filhos até completarem maioridade? Quando você tem filhos, o direito dos filhos, independente de casamento, são os mesmos. Direito de filho, se você é filho, você tem os mesmos direitos, entendeu? Independente se seu pai é casado com a sua mãe ainda ou não, isso não muda. O que muda é o direito da mulher. Mas, por exemplo, essa mulher, ela construiu um patrimônio. Então, ela teria direito a 50% desse patrimônio. Ela não tem nada. O filho dela vai ter lá, se ele tem mais irmãos, uma cota à parte daquele patrimônio. Entende? Então, assim, se você me perguntar, Tati, vou morar junto ou vou casar? Eu falarei para você casar. Porque casamento é direito adquirido. União estável é um futuro de direito. No futuro, você pode ter um direito. Ou não. Por quê? Se você também quer reconhecer uma união estável, ou no casamento, não tem que você e o seu marido, o seu namorado lá para reconhecer, a gente quer casar. Isso é reconhecimento. Por exemplo, união estável pós-morte. Quem decide se você estava em união estável ou não? O juiz. Entendeu? Então, você não tem um direito reconhecido. Igual, por exemplo, o seu marido morre de repente. Você pega a sua certidão de casamento e entrega para receber uma pensão por morte do INSS. Você leva na empresa que ele era CLT, por exemplo, para fazer a rescisão do contrato de trabalho dele e receber verbas. Agora, se você não tem, você precisa conseguir esse documento de união estável para depois começar a correr atrás disso. Entendeu? Entendi. E a gente fala o seguinte, vamos lá num exemplo que é muito palpável hoje, para as pessoas entenderem como é fácil você falar para você fazer. Um casal vai lá, se casa, tem 3 filhos, divide o patrimônio, vai cada um cuidar da sua vida, os filhos crescem, você encontra uma outra mulher e vai namorar com essa mulher. Você é empresário há 30 anos, tem empresa, tem imóveis de aluguel, tem um patrimônio, tem dinheiro no banco de investimento, certo? Seus filhos já cresceram, são todos adultos, certo? Você conhece uma outra mulher. Você conhece essa mulher, namora, tá todo mundo de acordo. Mas aí você vê que você já tem ali seus 55 anos, você quer morar com essa mulher. Por quê? Porque você já tá ficando mais velho, você quer... E afinal de contas, todo mundo nasceu para ter alguém na vida, né? Exatamente. Nesse meu caso, vamos supor que ele tenha 55 anos, ele conhece uma mulher de 45, professora, estável financeiramente. Ela tem o seu apartamento, ela tem o seu carro, ela tem a vida controlada. Ela nunca teve filhos. E ele tem 3, certo? Certo. Aí ele fala assim, amo todo mundo. Mas os filhos vêm e dizem... Ela tá com meu pai porque ela quer o dinheiro dele. Porque ela tá de missa, porque ela quer o carro que ele deu pra ela. Porque ela quer, é só dinheiro. Porque a mulher tá sempre interessada no dinheiro de alguém, certo? Certo. Sempre sobra pra nós. A gente tem um problema. Se o pai vende um terreno e vai viajar, por exemplo... Nossa, tá dilapidando o patrimônio do meu pai. Se o pai dá pra ela uma cirurgia plástica... Nossa, tá dilapidando o patrimônio do meu pai. Meu pai tá doido. Vamos lá interditar o meu pai. Aí vem essa questão também da interdição. A pessoa é totalmente sã, o patrimônio é dela, mas os filhos querem interditar, certo? Não dá certo, mas sempre tem uma consulta sobre isso. Aí ele fala, eu amo a minha esposa. Os filhos começam a colocar empecilho naquele relacionamento. E o pai que tinha um relacionamento com os filhos ótimo, passa a ter que escolher entre passar o final de semana com a esposa ou com os filhos, porque é sempre uma briga. Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim, amor, você não precisa trabalhar 2 períodos mais na escola. Eu quero você mais em casa, nananã e tal daqui. Ela para de trabalhar. Entende que a renda dela cai? Com certeza. Tá. Então, ele pode
resolver todo esse problema. É só ele chegar e falar, olha, eu tenho tudo isso aqui, mas eu não quero deixar a minha esposa desamparada caso eu venha a faltar. Porque, gente, uma coisa que a gente precisa ter na cabeça. Não importa a sua idade. Para morrer, não tem requisito. Basta estar vivo. Se você tá vivo, você pode morrer a qualquer momento. Então, o que ele pode fazer? Ele procura um advogado, olha, eu tenho esses bens. Porque ele pode não querer passar o patrimônio para os filhos em vida. E tá tudo bem. Uhum. Ó, eu tenho 3 casas, eu tenho a minha empresa e eu tenho dinheiro no banco. Certo? Caso eu venha a faltar, caso eu venha a falecer, eu não posso deixar a minha mulher desamparada. Então, os bens são dos meus filhos. No entanto, enquanto viva for, ela tem o direito real de habitação, quer dizer, o direito de morar na minha casa. E o imóvel X, ou rendimento X, é dela enquanto viva for. Então, você não está passando patrimônio para ela, que se ela morrer, passa para a família dela. É. Uhum. Você está deixando ela confortável financeiramente, que é a segurança que você dá hoje. Mas quando ela falecer, aqueles rendimentos voltam para os filhos. Aquela casa é dos filhos, mas ela tem o direito de morar lá. Morreu? Volta para os filhos. Então, é uma maneira de você proteger quem você está falando que você ama. Entendeu? Entendi. E é uma maneira segura de você administrar o seu patrimônio enquanto vivo você for, mas de dar segurança àquelas pessoas que você desamar, que também é o seu patrimônio. Entendi, perfeito. Que lição hoje. Vamos lá. Aprendizados. Tati, e justamente isso que você explicou para nós, ele entra como um pacto antinupcial. Me explica melhor como que é o pacto antinupcial, comunhão de bens, como que configura isso num casamento? É assim, o que eu te falei, você pode deixar isso num testamento. Aí, testamento entra como planejamento sucessório, tá? Mas, de qualquer maneira, é um planejamento. O planejamento matrimonial, o pacto antinupcial, que todo mundo ouve se falar, o que é? É assim, vamos casar? Vamos casar. Aí você vai lá, procura o buffet, procura o fotógrafo, todo mundo. E vai e contrata um advogado e senta na frente dele. Qual que é a sua realidade hoje? Qual que é a realidade do seu companheiro hoje? Ah, eu tenho empresa, eu não tenho. Eu já tenho filhos no casamento, eu não tenho, tá todo mundo sem filhos. Eu já tenho um apartamento que eu pago as parcelas. Tá, então estamos lá. Então, a gente pega tudo que vocês têm, certo? Esse apartamento é seu, mas ele é seu até as parcelas que você pagou hoje. Se você entrar num casamento no regime mais comum, que é a comunhão parcial de bens, o que acontece? Se você divorciar, as parcelas que pagou durante o casamento, elas são divididas em 50-50, tá? Entendi. Ah, mas eu paguei da minha conta. Não interessa de que conta que saiu, entendeu? Não interessa quem pagou o boleto. Interessa que vai partilhar. Ah, mas eu consegui isso com tanto esforço, eu não quero partilhar se a gente se separar no futuro. Então, o que a gente faz? Junto com o seu casamento, a gente faz um contrato. Nesse contrato vai estar escrito que vocês participam do regime da comunhão parcial de bens, que tudo que vocês adquirirem durante o casamento é partilhável em 2. No entanto, esse bem que você comprou antes e continua pagando, caso você venha a se divorciar, ele não entra na partilha de bens. É uma forma de assegurar o seu bem. Isso. Se você tem uma empresa, é a mesma coisa. A empresa já é sua, certo? Você pode colocar nesse pacto que as questões relativas à empresa não se comunicam. Então, as dívidas da empresa, caso tenha no futuro, ela não partilha no divórcio. O que a gente precisa entender é que, assim, o pacto antinupcial, ele é para proteger você, para te assegurar no caso de divórcio. Porque se alguma das pessoas do casal morre, é outra coisa que vai acontecer. Aí partilha. Entendeu? Entendi. Só para você ter uma ideia. Vamos supor, esse apartamento. Se essa pessoa se divorciasse, ele não entraria na partilha, certo?
Certo. Então, esse continuaria sendo dela. Vamos supor que era dela. Continua sendo dela. Aí, o que eles construíram? Eles compraram uma casa, trocaram de carro, tem dinheiro no banco. Isso partilha. Aí vai 50 para cada um. Desses bens que eles adquiriram depois. Ah, mas aí deu tudo certo. Nunca usaram esse pacto. Ela veio falecer. Certo? E eles tiveram 2 filhos. Então, o que acontece? Esses bens aqui, que eram comuns dos 2, 50% é dele, certo? Os 50% que pertencia a ela e ela faleceu, vai para os 2 filhos, certo? Certo. Então, o que era dela vai para os filhos, o que é dele continua sendo dele. Esse apartamento não era só dela? Sim. A gente divide em 3. Ele tem uma parte, certo? Então, ele consegue uma parte disso aqui. Por quê? Porque ela faleceu. Agora, se ela tivesse divorciado, esse bem era só dela. E dos filhos. Mas aí era só dela, porque divórcio não entra filhos. Isso. Entendeu? Entendi. Isso é o que é mais comum, porque todo mundo fala assim, precisa ter dinheiro, muito dinheiro para fazer um pacto. Era a minha próxima pergunta, inclusive. Se para fazer um planejamento patrimonial, pra gente fazer um pacto, precisamos ser ricos? Não. Qualquer pessoa pode fazer. Olha meu exemplo. A pessoa tinha um carro, um apartamento financiado. É patrimônio seu, você conseguiu. Isso já é patrimônio. Entende? Entendo. Então, assim, tudo que você adquiriu antes, você tem como proteger e não partilhar isso lá na frente. Então, não é pra... Assim, é realmente um seguro. É um seguro. Entendeu? Independente do tamanho do seu patrimônio. Por exemplo, você não tem nada hoje. Ele também não. Vamos construir a vida daqui para frente. Consulta o advogado para saber como que é regido seu casamento. O que são as leis que regem aquilo? Quais as atitudes que eu posso tomar? Que é outra, assim, pacto antinupcial. Você pode colocar lá, por exemplo, que se uma das partes, no caso é a mulher, né? Se ela tiver um filho, ela vai parar de trabalhar por 1 ano, por exemplo. Vamos colocar lá. Nesse 1 ano, o marido vai pagar uma mesada para ela. Se ela parar de trabalhar e se divorciar... Não. Por exemplo, tá todo mundo casado, feliz. Vamos lá, eu tenho o exemplo de uma advogada. Uma advogada me procurou. Ela é bem sucedida, o escritório é grande. Mas ela tá casada já faz muito tempo. E ela nunca conseguiu engravidar. E agora ela fez uma fertilização in vitro e tá grávida. Ela me procurou porque ela queria fazer um contrato com o marido dela, porque ela queria deixar o escritório e ficar 2 anos sem trabalhar. Por quê? O sonho da vida dela, da maternidade, estava se realizando. Então, ela quer, na verdade, ela quer se dedicar à maternidade. E o marido dela tem condições de bancar a casa, Então, o que ela falou? Ela falou assim, mas eu não quero ficar totalmente desprovida. Então, ele vai pagar para ela um valor X que é dela, que vai ser dela. O que ela vai fazer com esse dinheiro? O que ela quiser. Ela vai guardar, ela vai fazer a unha, não sei o que ela vai fazer. Mas é uma maneira dela se proteger. Por quê? Vamos supor que ela fique 2 anos fora do mercado. Você entende que a hora que ela voltar pro mercado, ela não vai voltar no mesmo patamar que ela tá? Vai ser totalmente outro, né? Não vai ser a mesma coisa. Não, ela tá aqui em cima. 2 anos, ela vai voltar aqui pro meio. Ela não vai voltar como se ela tivesse continuado a trabalhar. A carreira dela não vai ter o mesmo, tá continuando. Ela vai ter uma pausa e vai continuar. E isso é totalmente possível. Porque, por exemplo, se você tem esse filho, o seu marido pede pra você parar de trabalhar. Aí você fica assim, amor, passa um pix aí pra eu fazer a unha. Amor, passa um... Mas de novo. Então, assim, você tem um desgaste no relacionamento que não precisa, tá? Entendi. Então, assim, não é pra quem tem muito dinheiro, é pra quem quer conservar o relacionamento. Entendeu? Por exemplo, se o marido não quer te dar esse suporte financeiro, você sabe, ou pelo menos é escolha sua, parar de trabalhar e pausar a sua carreira após o nascimento de um filho ou não. Mas você vai saber. Sim, as consequências... Entendeu? Você tem essa ciência. E você conhecer faz com que você tome decisões mais assertivas. E isso é para os 2 lados, gente.
Entendeu? Entendi. Porque, Perfeito. por exemplo, às vezes você tá com uma pessoa. Aí, vocês compram uma casa. Mas vocês estão em união estável. Então, outra pessoa não precisa assinar nada. O que ele faz? Esse casamento não tá muito bom hoje, vou pôr a casa no nome da minha mãe. E ele põe. Então, no mundo civil, de quem que é essa casa? De terceiros, da mãe dele. Da mãe, porque... Entendeu? Se você não tiver provas que aquela casa é sua, você perde a casa. Você perde a ameação da casa. Então, é muito sério quando a gente fala de você ser uma mulher meio alienada dentro de casa. Mas como que eu vou perguntar isso pra ele? Gente, como que você vai ficar depois na rua, né? Como que você vai terminar um tratamento sem nada? Então, assim, a gente não quer ter essas conversas que são desconfortáveis. Mas o desconfortável, ele é necessário, né? Pra gerar um conforto lá na frente. Exatamente. Ô, Tati, e ao longo aí da sua jornada, né, profissional, já tem quanto tempo? Eu advogo já tem 7 anos. 7 anos. Ao longo da sua jornada, eu tenho certeza que você viu muitos acertos, mas você também viu muitas famílias, muitas pessoas cometerem erros. Justamente por conta disso e te procurarem só na hora que a bomba explodiu. Sim. Por que você acha que as pessoas ainda deixam de procurar a orientação jurídica? É a crença, eu não posso falar. Porque se eu falar sobre dinheiro, se eu falar sobre os filhos que ele já tem, ele não vai gostar. Se eu falar sobre dinheiro, ele vai achar que eu vou dar um golpe nele. Se eu falar que eu quero falar dos meus filhos que eu já tenho, por exemplo, nossa, ele vai achar que eu quero que ele reconheça meus filhos. Então, assim, é tudo uma crença limitante sobre o desconforto que aquilo pode gerar entre as duas pessoas. Só que é só uma conversa, como a gente conversa sobre tudo. Ou vamos trocar de carro? Vamos fazer uma viagem? Entende? É tudo, é simples, porque você não vai chegar ali impondo nada. Você vai chegar para uma conversa, é uma conversa. Conversar, quer um exemplo? Eu fiz um inventário de uma família. Aí, um dia, conversando com uma moça, eu falei assim, Tati, quero vir falar com você, porque eu moro com um rapaz, já tem, eu acho que são 22, mais de 20 anos. Eu falei, vamos marcar. Mas eu gostaria que ele fosse. Falei, vamos lá. Aí, eles foram. É assim, eles já estão juntos há 20 anos, os dois são divorciados. Ela não tem filho, ele tem 2 filhos. Desses 2 filhos, tem um que não gosta dela. Porque não quer conviver com ela. Enfim, não gosta dela. Eles não têm um relacionamento bom. Só que cada um saiu de um divórcio com metade do patrimônio que construiu no primeiro casamento, certo? Certo. Juntaram os patrimônios. Compraram uma casa maior, trocaram de carro, compraram terreno, tudo isso aí, certo? Só que ela não quer deixar o dinheiro, não quer deixar a parte dela da partilha para os enteados. Só que se ela morrer sem fazer um testamento, tudo que é dela vai pro companheiro. Do companheiro vai pros enteados, certo? Uhum. Ela falou, eu não quero. E quem que vai morrer primeiro desse casal? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tá todo mundo saudável hoje. Ninguém sabe. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa deixar um testamento, testando a vontade dela, falando que caso ela morra, a parte que é obrigatória do companheiro fique para ele, e o que não é, ela vai deixar para a igreja, vai deixar para a sobrinha que ela mais ama, para o irmão que ela mais ama, não sei para quem que ela vai deixar. Só que se ela não escrever nada no papel, vai automaticamente, num futuro, para os enteados que ela não se dá bem. Entende? O que você fala, você precisa escrever no papel. Documentar. Da forma correta. E assim, estavam os dois. Então, assim, esse conflito entre filhos do primeiro casamento e a atual esposa é real. Ele estava lá, sentado do meu lado. Entendeu? Do lado dela, quer dizer. Então, assim, tivemos essa conversa. Ela vai refazer o reconhecimento da união, tá? E a gente tá organizando o testamento. Uhum. Então, assim, e outra coisa, eles estão juntos há 20 anos. Então, é muito importante você contratar um advogado para fazer esse reconhecimento
posterior desses 20 anos. Porque se você chegar no cartório e falar que eu quero casar, eles vão te casar daquela data pra frente. E a gente precisa se assegurar do tempo passado porque também. aonde foi adquirida a casa? Lá atrás. Aonde que foi a troca dos carros? Lá atrás. Aonde foi adquirido o terreno? Lá atrás. Aí, se tá no nome só de um, por exemplo, a gente tem problema se você entrar no inventário, por exemplo. Entendi. Porque, vamos supor, que tá só no nome dele. Não tem reconhecimento de união posterior. É bem particular. Ao invés dela ter 50%, ela vai ter 1/3. A gente precisa se assegurar de todas as formas. E tem alguma atitude simples que a família pode tomar hoje e que vai evitar discussões futuras? Temos. Quais? É a conversa. Gente, marquei um casamento, vou morar junto, com filhos, sem filhos, em qualquer situação. Pague uma consulta com um advogado. Você sozinha, você com ele com você. Pague uma consulta. Entenda os seus direitos. Isso resolve muito problema lá na frente. E quando não resolve totalmente, ele fica bem pequeno. E assim fica mais fácil de se resolver. Então, fazer um seguro para não ter uma dor de cabeça. E, Tati, eu ouço falar por aí que advogado também é psicólogo. Advogado de família é psicólogo. Por quê? Explane sobre isso para nós. Com o que eu trabalho? Eu trabalho com bem que as pessoas deram o seu suor para adquirir. E eu trabalho com filhos, que é um patrimônio da pessoa também. Então, quer dizer, é dinheiro e família. São duas coisas que mexem com a pessoa, certo? Uhum. Então, um divórcio, ele é totalmente emocional. Desgastante. Então, o que acontece? Você vem pela emoção. Se você não tem um pacto, se você não conversou nada comigo antes de casar, você vem por emoção. É só emoção. Não vou deixar nada pra ela, não quero nada dela. É só briga. Entendeu? Porque as pessoas são na flor da pele. Que é um exemplo, assim, ó. Mulheres, principalmente, elas assinam acordos, elas aceitam um divórcio medíocre para que aquilo acabe. Porque ela já se esgotou. Mas a hora que ela esfria a cabeça, o que ela teve de prejuízo é gigantesco. É absurdo. Entende? Uhum. Então, quando você contratar um advogado, você tem que contratar alguém que você confie. Eu sou só a pessoa que faz aquilo que você quer, mas as decisões são suas. Então, eu te falo assim, ó, a gente tem esse caminho e esse. Mas quem vai decidir qual caminho seguir? Você, não eu. Então, você tem que confiar muito nessa pessoa. Porque, por exemplo, antes de você assinar um acordo ruim, antes de você tomar uma atitude que te prejudique, eu quero que você fique muito ciente. Então, eu vou bater muito na sua cabeça sobre aquele assunto que você está sendo prejudicado. Então, você só vai dar esse passo se você realmente for aquilo que você quer. Senão, você não vai. Então, assim, o que eu mexo é só emoção. Outra coisa, quando a pessoa vem me procurar, é quando alguém falece da família. Emoção pai, total. mãe, você tá destruída. Então, você precisa ter segurança naquilo. E principalmente, ó, se você já fez tudo que eu te pedi lá atrás, você tem um pacto, sua vida tá toda pronta. Entendeu? É só executar aquilo que tá no papel. Agora, se você nem casada a gente já começa por aí. A gente já tem que reconhecer uma união para depois a gente entrar lá no inventário e falar que você tem partilha de bens a fazer. E hoje, por exemplo, a gente tem inventário no cartório, certo? Que pode ser feito extrajudicialmente. Se o seu marido tinha filhos que não gostam de você, ele vai lá, dá entrada, termina o divórcio, termina o inventário lá, antes de você acordar para fazer o seu reconhecimento de união estável de cá. Existem formas de você entrar naquela partilha de bens do inventário? Sim. Mas entende que é mais difícil? Com certeza. Entende que é mais caro os meus honorários? Entende que o que você vai gastar é mais dinheiro? Com certeza. Então, assim, se você se previne antes,
você gasta muito menos lá na frente. Tati, e assim, tem algumas coisas que acontecem, né? A gente trabalhando aí no mundo empresarial, que eu presencio muito, é tudo ligado a um propósito. A gente sempre busca trabalhar por um propósito. Qual que é o propósito da Taticeli advogada? O meu propósito como advogada é facilitar a vida das pessoas para que elas realmente tenham um relacionamento com um final feliz. Porque a dor, em qualquer momento, ela é inevitável. Porque, assim, um relacionamento termina quando alguém falece. A gente está conversando aqui. É uma dor. Mas fazer com que esse momento seja mais fácil. Entendeu? Tem um desgaste emocional menor. Então, assim, quando as pessoas falam, Taticeli, advogada de divórcio. Não é de divórcio. Se você pensar, eu tenho como te ajudar de muitas maneiras. O que você quer? Você me fala o que você quer e eu vou te entregar uma solução para aquilo que você deseja. Maravilha. Tati, nós estamos aqui caminhando para os nossos finalmente. Foi, assim, muito bom falar com você. Tô pipocando aqui, acho que eu já vou ter que marcar uma consulta com a Taticeli, viu? Mas eu queria fazer um bate-bola super rápido. Vamos? Eu vou falar algumas frases e você vai me falar se é mito ou verdade. Tá? Morar junto não gera nenhum direito, porque não somos casados. Mito. Tudo que eu tinha antes do casamento automaticamente vira patrimônio do casal. Verdade. Se você não faz nada, é verdade. Por isso a gente tem que fazer. Se você não cuidar de nada, é verdade. Tá. Eu viro assim. Pacto antinupcial é sinal de desconfiança? Não, é sinal de segurança. Ótimo. Quem não tem muito patrimônio não precisa se preocupar com planejamento? Mito. Se você tem pouco ou muito, você precisa se assegurar que ele vai continuar com você. É melhor resolver tudo depois, se um dia acontecer um problema? Com certeza, é verdade. Tati, agora, imagine que tem alguém que está assistindo o nosso podcast e que tá numa fase linda, tá apaixonada, tá organizando festa, casamento, viagem e nem tenha pensado em nenhuma dessas questões. Qual seria o primeiro conselho que você daria para essa pessoa? Marcar um horário com o advogado de sua confiança, que seja especialista em família. Porque não adianta você ir lá no advogado de trânsito, porque esses mitos e verdade que você me perguntou, às vezes vai dar errado. Então, marcar, ter uma conversa. É uma conversa de verdade. O que você tem medo, saber, porque a gente fala de regime de casamento, como você me perguntou. Não existe regime de casamento bom ou ruim. Existe aquele que se adapta à sua realidade, à sua vontade. Perfeito. Depois de tudo que conversamos, eu acredito que existe aí uma mudança de perspectiva muito interessante. Planejamento jurídico não significa que vamos precisar ter um conflito para a gente procurar vocês, advogados. Não, planejamento, tanto o planejamento matrimonial como sucessório, o que ele é? Segurança. Nada mais. Perfeito. Tati, se você pudesse deixar uma única mensagem para quem está nos ouvindo sobre família, patrimônio, qual que seria? Transparência. Converse com seu parceiro, converse com a sua namorada. Joguem limpo sobre expectativas. Por quê? Porque isso vai gerar, no futuro, o que a gente tanto deseja, que é um final feliz. Perfeito. Tati, muito obrigada por esse bate-papo. Acho que conseguimos mostrar bem aí o que você atua, né, na cidade aqui. Você atende só em Franca? Não, eu atendo região, mas hoje com o online, você acaba tendo indicação de todo lugar, né? Então, eu tenho processos aqui, tenho processos no Paraná, tem alguns lugares que eu não atuo, mas são poucos. Perfeito. Então, se você que está nos assistindo no nosso episódio e quer falar com a Taticeli, é só entrar em contato com ela pelas redes sociais. Lá no Instagram tem muito conteúdo bacana para vocês se informarem, para vocês terem conhecimento de muita coisa que vocês acham que não precisa ou que nem existe. Mas é um lugar legal, me segue lá.
Qual que é o arroba, Tati? @Taticele Cardoso. Perfeito. Então, muito obrigada, Tati. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Redcast. Até mais.